Na Fogueira com Elas começando. Eu sou Fabiana Barros. E eu sou Milane Nascimento. Esse é um podcast voltado para a expansão da consciência, conhecimento, autoconhecimento, para quem está querendo sair da zona de conforto, né? Entender sobre o mundo espiritual. Então, eu vou começar falando primeiramente, né, dos cursos. Dona Fogueira Curso, a gente está iniciando aqui o curso de Itamiana, um curso preparado com muito carinho para vocês, de uma forma híbrida. A parte teórica, gravações são todas gravadas, né? Porém, a conexão com os pleiadianos é feita diretamente comigo. E esse curso vai estar no QR Code que vai aparecer para vocês diretamente na plataforma do Na Fogueira. Tem também o livro dos nossos amigos, né, do Comando Shankar, O Despertar da Consciência. É um livro para quem quer conhecer mais esse assunto complexo, né, que tem todas as camadas aí dimensionais, só que de uma forma mais leve, mais tranquila, mais fácil de absorver. Esse livro ele consegue passar bem todos esses conceitos que são super difíceis de absorver de uma forma mais tranquila. Aí a gente vai deixar também o QR Code para que vocês comprem esse livro através desse link do QR Code, é só apontar a câmera. E tem também o meu livro, né, que é o Porque Você Ainda Está Se Fodendo, que está sendo lançado agora. Para você que odeia palavrão, eu indico muito esse livro, porque não tem nada a ver sobre palavrão, mas sim da intenção das palavras, da intenção da pessoa, expansão de consciência de uma forma leve, sem tabu, sem preconceito. Então, essa realmente foi a intenção de ter um título com uma quebra de paradigma, tá bom? E hoje a gente está aqui com um convidado super especial, né, Mila? Paulo Dorta, do Sintonia Quântica. Seja bem-vindo, Paulo. A gente está bem feliz com a tua presença aqui. Eu que agradeço a gentileza de me receber aqui. Estou me sentindo muito em casa, assim, só a apresentação de vocês. Já está familiarizado, né? Já foi para fogueira alguma vez, né, Paulo? Algumas, né? Só questão de quebra de paradigmas aí. De tabus, né? Preconceito. E ligar alguns foda-se também. Sim, a gente na nossa vida. Né? É libertador. Porque quando a gente entra no caminho, assim, do autoconhecimento, a gente se depara com crenças novas, né? E o caminho é a liberdade, é você se conhecer, esse é o principal, né? Então, esse espaço é justamente para que todo mundo traga o seu ponto de vista, os seus dogmas e paradigmas também, para que a gente possa conversar sobre e refletir o que é liberdade, né, espiritual, o que é você se conectar verdadeiramente, né, Mila? É isso aí. Dentro do meu trabalho, eu geralmente foco em 3 pontos. Liberdade, que é o início do processo de qualquer pessoa. A prosperidade, que é o caminho que a gente desenvolve dentro daquilo que a gente escolhe na vida. E a gente recebe ou não a prosperidade dependendo das escolhas. E o fim último é sempre a felicidade. Sim. Então, liberdade, prosperidade e felicidade é o que eu trabalho. É a tríade da maravilha, né? É a minha tríade. Tem que ser, né? Porque eu acho que quando a gente não está no caminho, naquele teu caminho não flui. Não tem a prosperidade também. Quando está travando, tem alguma coisa errada ali querendo te mostrar, né? A maioria da população não sabe ainda qual que é a missão de vida, o que veio fazer aqui nesse plano e neste momento. E eu estava vendo uma fala da doutora Mônica, e ela falava que 25% das pessoas ainda estão no lado negro da força, digamos assim. 17% são despertos, dá 42%. O resto são pessoas... de manobra. É massa de manobra. Então, eu acredito que o papel do Sintonia, o papel desse podcast é fazer com que essas 50 e tantas pessoas, né, essa porcentagem, se desperte e escolha um lado, né? Pelo menos isso, para não ser manipulado e levado como gado para um lado para o outro, né? É o morno, né? O morno não dá, né? Ou é quente ou é frio. Vamos escolher um lado, pessoal. E o conhecimento liberta, né? Na medida que tu conhece, que tu estuda, que tu busca, que tu sai. Ontem eu estava escrevendo um texto pro blog do Na Fogueira e era sobre isso, assim, você tem que estar inquieto. A partir do momento que tu tá inquieto, que aquela zona de conforto não te alimenta mais, tu vai buscar conhecimento, vai buscar um vídeo, um curso, alguma coisa que vai te preencher. Já é um primeiro sinal do despertar, né? E a maioria das pessoas tem preguiça de despertar, né? Tem preguiça de buscar conhecimento. E esse é um desafio muito grande que a gente tem na nossa vida, no nosso caminho, né? E eu acho que hoje, com a questão de ter dentro da tua casa um podcast,
vídeos, palestras, essa espiritualidade moderna facilitou para os acomodados. Facilita. Eu, por exemplo, eu peguei alguns podcasts de vocês enquanto eu tô tomando banho, enquanto eu tô cozinhando. Por favor, eu vou... Por favor. Eu vou Deixa acompanhando like. ali. Então, Paulo, fala um pouquinho pra gente da tua história, do teu trabalho, né? Conta um pouco aí, quem é você. Eu venho de uma família muito religiosa, que é diferente de espiritualizada. E aos 21 anos, mais ou menos, 21 anos, eu fui pro seminário para ser padre. E aí eu me confrontei com algumas dúvidas muito fortes dentro do seminário. E aí eu saí em Curitiba. E em Curitiba eu comecei a trabalhar no corporativo de algumas empresas. E aí um dia de saco cheio já do corporativo, pedi a conta e fui fazer massoterapia. Trabalhar com práticas integrativas, terapia natural. E nesse processo eu fui descobrindo o reiki, fui descobrindo a radiestesia, a radiônica, os florais. E chegou uma hora em que eu estava atendendo, eu colocava massoterapia e reiki juntos. Eu comecei a criar campos dentro da minha sala de atendimento. E aí, esse foi a virada de chave que eu tive, porque começou a aparecer algumas consciências de outras dimensões, me questionando, falando de algumas coisas que, para mim, eram muito comuns, mas eu não tinha o despertar para a coisa. Então, aparecia uma consciência, um ser, digamos, eu chamo de consciência todos aqueles que são evoluídos, assim, digamos. E ele começou a me questionar coisas que eram do meu habitué, coisas da Bíblia. Então, ele falava, por que Maria nunca chamou Jesus nunca chamou Maria de mãe? E aí, quando você vai ver na Bíblia, em nenhum momento ele chama ela de mãe. E aí, essas perguntas ele jogava o tempo inteiro e começou a me questionar. E com o tempo, os mentores, os protetores dos meus clientes começaram a aparecer também. Sim. E aí, para mim, se tornou uma coisa muito louca. Aí eu fui conversar com a Karina Greco, não sei se vocês conhecem. Já ouvi falar. Ela é maravilhosa. E eu fui estudar apometria quântica com ela. E aí que a coisa tomou um rumo muito louco ainda. E começou a dar uma virada na minha vida. E aí eu comecei a trabalhar com a apometria quântica focado em objetivos. Questão da liberdade, da prosperidade, da felicidade, daquilo que os clientes vinham desejar. E um dia, conversando com a Karina, ela falou, Paulo, isso já não é mais apometria. Sistematiza isso e apresenta para o teu povo. E é aí que surge a sintonia quântica, nesse processo todo. Explica pra gente o que é, mas assim, de uma forma que a pessoa... ouça e fale, é isso que eu tô precisando. O Sintonia, ele nasce com essa ideia de você descobrir qual que é a sua missão de vida. Então, muitos clientes que vêm com uma queixa inicial e acaba descobrindo o motivo daquela queixa que ele trouxe. E aí eu comecei a trabalhar com esse objetivo de descobrir qual que é a missão de vida das pessoas que vêm até mim. Sempre focado naquilo que eu falava, que é liberdade, prosperidade e felicidade. No meu entendimento, nós viemos para este mundo, para esse momento da história, para a gente ser livre, próspero e feliz. Então, nós encarnamos com a missão de ser livre, próspero e feliz. Só que o tempo todo a gente recebe paradigmas, a gente recebe outros caminhos na nossa vida que faz a gente se desviar desse processo. Então, as egrégoras que a gente tem, elas acabam direcionando a nossa vida. Então, a família, muitas vezes, se eu nasci em uma família muito conservadora, aquela energia ela vai direcionar a minha história. Se eu nasci numa família muito liberal, ela vai direcionar a minha história também. E muitas vezes a sua missão de vida, o seu objetivo de vida, ele acaba sendo abafado. Sim. E é isso que o Sintonia faz. É descobrir qual que é a sua sintonia original. Isso é feito através de conversa ou de alguma técnica específica? O Sintonia, ele entra na frequência quântica, digamos. Então, eu entendo que cada um de nós é conectado com o campo morfogenético.
campo morfogenético é um desenvolvimento do Rupert Sheldrake, que ele fala que todos os animais, todos os minerais estão conectados a uma rede, digamos assim, a um campo. Então, os pássaros, eles voam juntos, peixes nadam em cardume, e nós deveríamos estar fazendo o mesmo movimento. Tem aquela teoria do centésimo macaco, né? Isso mesmo, é ele mesmo. Então, a gente está conectado a esse campo, nós estamos conectados com o nosso campo de gravidade, com o nosso campo vibracional, com o nosso campo energético, e muitas vezes, assim, a gente não se dá conta disso. Então, o terapeuta sintonizador, ele aprende as técnicas no curso de sintonia para que ele consiga desenvolver esse movimento de entrar no campo do cliente mesmo à distância. Então, geralmente o cliente chega com uma questão e essa questão eu ouço ele falar, porque deixar o outro falar é muito bom e não ter alguém que interrompa ali o tempo inteiro. E aí, durante o atendimento, deixo ele falar e aí ou vai para a maca, ou então, quando é atendimento online, ele fala assim, olha, eu vou desligar um pouco a nossa conexão aqui e daqui a pouco eu te chamo de volta. E acontece mais ou menos isso. Aí eu entro no campo do cliente, no campo morfogenético, energético, de gravidade, para ver aonde e para que lado está indo a energia dele. E dá umas mudanças muito legais. Eu pensando aqui, com vontade de fazer aqui. É tipo um frequenciamento, né? É um frequenciamento. O exemplo que eu sempre dou é que é como se fosse uma rádio. Sim. Cada um de nós sintonizado numa rádio, 102,5, 93,4. E aí, quando a gente está com outras pessoas, aquele 93, as pessoas viram para 70 e alguma coisa, porque é um grupo mais forte, então eles mudam a sua sintonia. Os 102, eles mudam para uma outra frequência e a gente vai deixando essas frequências serem alteradas. E chega uma hora que a gente não se identifica mais. Sim. Que é o que acontece com a nossa vida. A gente nasce, vai sendo influenciado por um monte de gente, aí fica 95% da sua mente dominada pelo que você aprendeu por outras pessoas. Você se perde de quem é. Eu acredito que quando você se encontra, né? Quando você sabe exatamente quem você é, você vira uma pecinha de quebra-cabeça no mundo, né? É muito louco. Tu deixa... Desculpa, né? Eu tava só pensando. Mas na medida que tu consegue fazer esse retorno para dentro, tu vai deixando de lado também essas opiniões, essas frequências que estão ao redor, né? Tu vai pegando você nem enxerga, né? Não, sai, né? E isso é bem verdade, porque assim, quando a gente muda a nossa própria sintonia, a gente muda de amigos, casamento, muitas vezes, relacionamento, começa e termina. Eu vinha conversando com a Dani, que trabalha comigo, falei, e aquele cliente? Ela falou, tá viajando. É um cliente que ele chegou sem perspectiva nenhuma de vida, muito bem sucedido. E aí, quando eu comecei a trabalhar a energia dele, ele falou assim, eu não me sinto muito bem no meu relacionamento, casado há 5 anos. Eu falei, vamos trabalhar isso. E a gente começou a trabalhar, e conforme eu ia mudando a energia dele, automaticamente a esposa dele foi entrando na mesma frequência, os dois chegaram à conclusão que os dois estavam infelizes. E aí eles romperam o relacionamento e ele agora está namorando uma pessoa que está fazendo ele muito feliz. Então, isso é fantástico. A gente fica preso ali achando que é a única pessoa do mundo, né? Sim, mas tem 8 bilhões, né? Não, e fica os dois felizes, né? Não é só... E o casamento é um decreto muito forte, né? É um contrato. É um decreto assim, eu vou te amar até... Né, a vida inteira, até na alegria e na tristeza. Isso é pra quem é doido de fazer esses votos, né? Que eu nunca fiz, nunca vi. Não tenho a intenção também, não. Eu tô no segundo casamento, mas essa coisa de botar nome, de marido, nunca foi pra mim assim, não, cara, não vou ficar fazendo contrato. A não ser que seja pra pegar a herança. Aí. Ainda não aconteceu. Aí é que você já tem uma outra consciência do processo todo, né? Porque é um voto que você tá fazendo. Literalmente tem esse nome, né? Sim. E o que você mais percebe, assim, em relação a esses 3 pontos, o que você percebe que está mais fora de sintonia nas pessoas? A liberdade.
Nossa, sério? A Achei que tu ia liberdade. falar prosperidade. Não. Também Porque acho. assim, não adianta você ter prosperidade se você não sabe usar a sua liberdade. Então, a maioria das pessoas buscam a prosperidade o tempo inteiro. Mas se você está preso a alguns padrões de pensamento, aquela prosperidade que chega, você vai Vai pro lixo. pro Que é lixo. aquela você história vai- do rico infeliz, né? É o rico infeliz. Então, quando a pessoa descobre o caminho da felicidade dela, que não é, se submeter, não é ir para balada todo final de semana porque todo mundo vai, não é ficar indo na casa da sogra ou da mãe todo final de semana, e a pessoa descobre que ela pode ter uma vida independente desses processos, sejam eles afetivos, religiosos, familiares, profissionais, financeiros, ela sabe que ela pode trilhar um caminho e pensar por si mesmo. Então, a maioria dos clientes, eles começam a mudar o hábito, a mudar o pensamento, e isso começa a aí atrair prosperidade. Quando você descobre o seu caminho, a prosperidade, ela começa caindo aos poucos. Então, quando você se livra de algumas coisas, você começa a ter sucesso, que é intermediário ali, e depois a prosperidade começa a acontecer no seu campo. Esse processo, por exemplo, chegou alguém pra ti, né? E a pessoa tá lá toda ferrada, tá com a tríade dela, tá bagunçado. tá lá no pé. Tem um período, assim, que tu acha que é um padrão, assim, pra pessoa conseguir fazer um tratamento, uma sintonia quântica e, sei lá, 1 mês, 2 meses, 6 meses, ou não tem uma regra, assim? Não, eu tenho clientes com 1 ou 2 atendimentos já resolveu tudo, e tenho clientes já que eu atendo há mais de 10 anos, que tá assim, resolve uma coisa, tá, então vamos trabalhar aqui, resolve e vamos trabalhar. Então, são pessoas que estão realizando sonhos. Sim. Então, uma dessas clientes, por exemplo, quando eu conheci ela estava aprisionada dentro de um relacionamento péssimo, assim, e ela se sentia péssima, autoestima baixa. E aí nós fomos trabalhando aos poucos, e hoje ela está num relacionamento com o mesmo marido. Eu não sou destruidor de casamento. Destruidor de lar. Né? Não, ninguém vai te ligar, ninguém vai te procurar. Vai. E aí a gente trabalhou para ela ir organizando a vida dela. E hoje ela está muito bem depois desse processo. Então, hoje, ela arrumou a família, ela arrumou os filhos, ela arrumou o trabalho, ela tá conquistando uma outra empresa. Então, ela está fazendo todo o movimento dela que era o sonho lá atrás. É interessante você falar isso, né? Dela tá num casamento infeliz. Eu se vejo, já falo, ai, separa. Eu sou daquelas que, não tá dando certo, separa. Né? Só que ela conseguiu conquistar um casamento feliz dentro do casamento infeliz dela. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque às vezes não. Eu acredito que a maioria das pessoas vivem isso, às vezes até sem perceber, que a gente tá sempre no piloto automático. Então, pra gente tá bom, né? A gente não sabe o que é feliz ou não tá bom assim. Ou acha que, não tá legal, o caminho é só a separação. E às vezes tem conserto, né? Quando o cliente vem, ele vem com uma dor, e essa dor, ela nem sempre tem a ver com aquilo que ele fala. Então, ela fala, porque eu trabalho... Quando a gente se conheceu, ela estava trabalhando e o marido viajando com outra mulher. Nossa! Então, a primeira coisa que eu fiz foi, olha, você tem que mudar a tua linha de pensamento. Então, ela é uma mulher de uma força muito grande, ela é uma mulher de uma potencialidade muito grande, em que ela não sabia disso por causa da formação. Ela é aqui do Paraná, e ela... Aqui do Paraná. Ali do Paraná, nós estamos em Santa Catarina agora. E ela foi criada para ser a mãe, a cuidadora, a do lar. E a energia dela não é para isso. Então, quando a gente começou a mexer na energia dela, ela automaticamente começou, porque é ressonância, mexer na energia do esposo. E eles foram num processo onde eles foram se encontrando e chegaram ao denominador comum. Aí eu comecei a trabalhar com o esposo também, e aí facilitou todo o processo. Então, hoje eles estão... Porque como é um ajuste de frequência, né? Se a pessoa eleva dela e o outro tá aqui, não dá. Já era, né? Já era. Mas o Sintonia, além dessa tríade de liberdade, prosperidade e felicidade, eu trabalho um bloco de energias. Então, independente de você virar, eu tô com um problema no meu trabalho.
eu vou automaticamente trabalhar a sua vida pessoal, a sua vida afetiva, a sua vida social, familiar, profissional, financeira e espiritual. Eu vou xeretar em tudo isso para organizar todo o entorno. E aí, quando eu mexo na energia dela, eu acabo mexendo no profissional também e acabo mexendo no familiar também. E aí, acaba vindo todo mundo junto, né? O esposo, o filho. Se o filho não vier, vai embora também. Sai daqui, some da minha casa. E no Sintonia, tu entra também em vidas passadas? Trabalhas ou foca mais o agora? Aparece, quando você começa a entrar na energia do cliente, aparece vidas passadas. Só que eu, particularmente, eu não comento com o cliente. Porque, assim, a maioria... Você arrumou a vida dele inteira, mas ele fica focado naquela vida passada que ele teve lá atrás. Na Cleópatra. E os problemas são os mesmos, E aí né? ele vai ficar aprisionado lá. Sim. Ele não vai seguir aqui, ele vai sempre se lembrar daquela vida passada. Eu, na última vida, eu fui peixeiro na França. E agora é peixe... Ah, não, você tá em Itajaí, mas não é de Itajaí, né? Aí não tem curitibano, peixeiro. Só se for nas Lagoinhas lá, né? Lá na Serra. Parque Bariguila. Então, é mais ou menos por aí que o Sintonia trabalha. Então, ele trabalha esses 7 aspectos e o objetivo é tirar medo, culpa, julgamento e erro. Então, a partir do momento que você começa a tirar o medo da pessoa, a culpa, o julgamento, e achar que está errando o tempo inteiro, as coisas começam a fluir de uma forma muito legal. E essa questão da culpa, eu acho que é uma coisa que vem enraizada lá do passado, né? Até de antes de Jesus já era trabalhado. E de todo o sistema social e religioso Você do é planeta. criado para ter culpa, para ter medo de Deus, para ter medo do sistema. Medo e a culpa, né? Sim. São os dois ali. Mas eu conversava com uma amiga minha e quando a gente vai ler o livro de Urântia, quando a gente vai ler os livros do Sitikin, do 12º Planeta, Sim. dos Anunnakis, e quando a gente vai ler a Bíblia, todos eles, de uma certa forma, trabalham pra gente se sentir culpado e com medo. Eu li o dos muçulmanos, agora me esqueci. Eu li o Alcorão? O Alcorão também. Terrível. O Bhagavad Gita, eu acho que entra um pouco mais, assim, suave. Eu acho ele é mais suave, o Bhagavad, mas eu gosto o resto dele. é tudo, ó... E aí não costas. tem como. Se você for fazer uma constelação para limpar tudo isso, é muitas gerações, é muita. Então, a gente tem que começar limpando lá com a ideia, né? De Adão e Eva, lá nos primórdios, com Andon e Fonta lá atrás, a partir do livro de Urântia. Então, a gente tem que mexer com essa galera lá de trás para a gente poder trazer aqui. Você se muda para casa do terapeuta. Tirar todos esses preconceitos, né? E ela falou da culpa, né? Mas o medo, a culpa, o que mais que você falou? Medo, culpa, julgamento e erro. Julgamento e erro. Eu queria que você falasse sobre esses sentimentos, né? Essas prisões, na verdade, né? Que a gente encara como prisão. Porque é um problema que sempre teve, sempre vai ter, até tudo ser ressignificado aí. Mas é muito importante as pessoas entenderem o quão profundo e o quão triste e aprisionador é carregar essas correntes. Se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Sim. O melhor exemplo para a gente estar falando disso, eu vou trabalhar com relações familiares. Ou com... Quem está ouvindo aí nesse momento agora, presta atenção e traz para a sua vida. Pode ser a questão de você estar num relacionamento tóxico ou no relacionamento afetivo tóxico ou no relacionamento familiar tóxico. Quando a gente está numa família que exige que você preste contas o tempo inteiro, ou quando você está num relacionamento afetivo que quer que você preste contas o tempo inteiro, automaticamente a gente entra nesses 4 aspectos: o medo de ficar sozinho ou o medo de ser abandonado pela família, o julgamento de o que eles vão pensar de mim, é o julgamento do auto-julgamento, a culpa de estar fazendo isso e eu estou errando automaticamente de fazer isso. Quando você descobre a sua sintonia, não é que você vai deixar a família de lado, não é que você vai deixar o relacionamento de lado, mas você vai automaticamente deixar a emoção e viver o afeto. E a partir do afeto, você tem autonomia
para você falar as coisas que precisam ser faladas, sem agredir e sem fazer com que o outro entre numa vibe de briga, de discussão. Dentro do Sintonia, eu trabalho com a ideia de sentimentos. E os sentimentos, eles podem ser emoções ou eles podem ser afetos. E eu trabalho sempre que a emoção é ruim. Seja ela emoção de euforia ou de tristeza, é sempre ruim. Porque a gente sai desse lugar do afeto. O afeto eu consigo falar para você que eu não gosto de você sem te agredir. Eu vou falar assim, olha, o que você fez me magoou, o que você fez não foi legal. Se eu estiver na emoção, eu vou para cima daquela pessoa e tem aí vai reatividade. E tudo isso está conectado à questão do medo, culpa, julgamento e erro. Quando a gente consegue entrar nesse lugar de essa família está exigindo demais de mim, ou esse relacionamento está exigindo demais de mim, ou esse trabalho está exigindo demais de mim, essa empresa está exigindo demais de mim, eu tenho condições de avaliar e ver o que eu posso fazer com isso. Eu posso continuar consciente ou eu posso mudar tudo isso a partir da minha perspectiva. E é assim, eu nunca tinha parado para pensar nesses dois lados. Sabe, de emoção e afeto. Para mim, sentimento é tudo emoção. Eu boto tudo numa caixa só. Mas é muito interessante isso, porque quando a gente é ferido em algo, automaticamente a gente é reativo, né? Tu vai porque a emoção é reativo. efêmera, né? O sentimento é algo que é mais... Mas assim, como que a gente consegue... Estou aqui, no meio. Estou no limite de... Estou levando uma cutucada. Como que eu vou conseguir ir pro caminho do afeto e não ir pro da emoção? Tem um gatilho, assim, pra ajudar? Você dá um tapa na cara primeiro, aí você se acalma. Olha, aí ficou calmo. Aí você tá no afeto. Só foi uma porradinha, mas eu te amo, né? Eu gostei, Fábio. Pode falar. O Sintonia, ele acaba sendo... Para quem quer ser terapeuta, ele tem um treinamento aí de 2 anos, praticamente. Mas para o cliente, nós vamos conversando sobre essas situações. Então, esse cliente que eu falei, que eu dei o exemplo dele aqui, a gente começou... Eu me sinto aprisionado, eu me sinto sufocado. E a gente foi buscando aonde ele estava se sentindo sufocado. E aí chegamos na conclusão que tanto o profissional dele quanto o afetivo estavam aprisionando ele. E ele, para não botar para fora, ele segurava. Então, a emoção daquilo que poderia ser usado para resolver, ele internalizava. Outras pessoas despejam com muita facilidade. E ele entendeu que segurar também não era o afeto. Fica doente, né? E ele veio com uma tristeza muito grande. Então, quando a gente começou a trabalhar o afetivo dele, olha para ela como se ela estivesse olhando para você. O que você gostaria que ela te falasse para te libertar? E nós estamos fazendo esse movimento dele entrar na energia dela, dele entrar no campo energético dela e meio que direcionar o que ele gostaria de ouvir. Então, quando ele faz esse movimento, automaticamente ela começa a sentir. É como se fosse uma mini constelação, digamos assim. Uma mudança de perspectiva também, né? Isso. E aí eles começaram a sentir o processo e toda aquela questão de eu casei para a vida inteira. É o que ele tinha na cabeça dele. Eu casei para a vida inteira. Eu não posso fazer isso porque é errado. O que meus pais vão falar? Eu vou ser o único desquitado, separado. Desquitado ainda é muito anos 70, né? E as pessoas ainda estão presas nisso, né? Eu vou ser o único separado da família. Já vi isso na minha família, gente. Então, é sobre isso. E aí nós começamos a trabalhar isso e ele viu que ele não precisava, que ele já era adulto e que ele não precisava dar satisfação para os pais mais. Então, ele falou, não estou errado, não estou gerando culpa. Tá? Eu tenho que fazer o que eu preciso para mim. O julgamento ficou de lado. E aí ele foi trabalhando esses aspectos. Então, o trabalho com Sintonia, ele vai nesse sentido de, primeiro, mudar a energia do cliente. E aí, mudar a consciência dele para ele ter conhecimento dele mesmo. E uma vez até a Mônica, sou fãzaça dela, né? Também, Mônica de Medeiros. E ela fala que a gente só evolui
quando realmente muda na consciência. Porque senão tu vai ler, tu vai, né? É muita coisa, tanto eu quanto a Mila, né? A gente às vezes sabe aquilo de cor salteado. Leva meses, semanas, às vezes, pra poder a gente conseguir absorver, assim, dar aquela virada, aquele salto quântico, né? E é o salto quântico mesmo. E às vezes, né? Deve ter acontecido contigo em várias situações da tua vida, que tu sabe tudo decore e salteado, tu já aplicou, tu já passou daquela fase lá do joguinho, mas acontece uma situação que... A prosperidade para mim é uma questão, né, Mila? Eu domino o assunto, domino. Mas a dificuldade que foi para eu passar essa fase, né? Meu Deus do céu, por conta de crença, por conta de todo esse background ali. E justamente sobre isso da prosperidade, né? Que não é tão difícil quanto a liberdade, né? Mas isso pelo menos já era mais fácil para mim. Pelo menos esse aspecto. A prosperidade, o que você falaria sobre isso? Em relação à maioria dos casos que você teve, o que você acha que mais pega para as pessoas, assim, além de toda a culpa, enfim, que carrega toda a questão mas assim, na questão da prosperidade, a maioria dos casos que você pega, qual é a real dificuldade da pessoa? As pessoas confundem muitas vezes prosperidade com abundância. São coisas diferentes. Dinheiro na conta, né? São coisas completamente diferentes. E a maioria das pessoas, elas vêm buscando prosperidade com o pensamento na abundância. Elas buscam... Financeiro, né? Meu caso é financeiro. É sempre financeiro. E aí, a prosperidade, ela tem que estar vinculada aos 7 aspectos. Você tem que ser próspero na sua vida pessoal, próspero na sua vida afetiva, próspero na sua vida social, na sua vida familiar, na sua vida profissional, financeira e espiritual. Então, a prosperidade, ela tem que abarcar todos o os todo. aspectos. E a maioria das pessoas focam no financeiro. Mas aí a vida afetiva, ela tá com um problema muito grande. Então, nós temos que equilibrar. E entender assim, se eu tenho um relacionamento e eu não tenho dinheiro, dificilmente esse relacionamento vai ter futuro. Se eu tenho dinheiro e eu não tenho relacionamento, possivelmente eu vou meio que desconectar isso aqui daqui a pouco. Vou torrar esse dinheiro. Então, as duas coisas, elas têm que equilibrar. Não que seja uma regra, não que tenha que ser dessa forma. Mas algumas coisas, elas precisam de estímulos que contrabalanceiem. Então, a maioria das pessoas que vem atrás da questão financeira. E como no caso dessa minha cliente, estava... Tanto o financeiro quanto o afetivo estava muito ruim. Tudo ruim. Então, a ideia é arrumar tudo. Quando você descobre aonde está a ponta do fio para você puxar, é muito fácil você arrumar tudo isso. A medicina, ela vai lá e elimina o sintoma daquilo que você está fazendo, né? Ela, não necessariamente ela trabalha a cura, mas eliminando o sintoma de dor de cabeça. A causa mesmo fica... A causa fica de lado. E o sintonia, ele vai na causa, ele vai buscar aquilo que está fazendo com que você não seja próspera, fazendo com que o seu relacionamento não seja próspero, que o teu trabalho não te traga felicidade. Então, ele vai olhando para todos esses aspectos e vai equalizando para que, pelo menos dos 7, 4 você trabalhe fazendo com que uma mesa, coisa vá sustentando as outras 3 que vão... Porque aí vai... num segundo plano. Vai tomando forma, né? Vai tomando forma. E eu acredito que é bem isso, assim, porque eu já tive relacionamentos complicados, tóxicos, e não andava. Tipo, não prosperava, não tinha essa energia. A pessoa também não tinha essa energia, né? Eu acredito que junta tudo... No meu caso, gente, meu relacionamento é muito próspero, senão o Douglas vai brigar comigo. Não, mas eu tô falando do meu caso lá. E quando mudou, que eu comecei a fazer mudanças, isso mais ou menos 10 anos atrás, e aí eu comecei a fazer essas mudanças de quebra de paradigmas em mim. Tipo, né? Primeiro me separei, não, a mudança vai ser aqui. E aí as coisas foram mudando. Aí veio uma pessoa com uma frequência parecida, que eu tô até hoje. E, enfim, e a energia vai vindo essa prosperidade nesses níveis, né? Mas isso que você tá falando é fantástico. Porque, assim, às vezes a pessoa acha que despertou e acha que mudou a frequência. E aí começa num relacionamento que a outra pessoa tem uma frequência mais forte. De rio, né? Ela puxa ela para o lugar onde ela estava ou não. No teu caso, você subiu a tua frequência, sustentou essa frequência
E aí você começou a olhar no mesmo nível, você não começou a olhar num nível embaixo, você subiu e você está olhando pessoas aqui fora daquela multidão. Eu acho isso fantástico. Isso eu falo muito, assim, nos meus atendimentos, porque a pessoa tá ali num relacionamento tóxico e não consegue sair. E eu falo, se você não mudar a frequência, é só um rostinho diferente. Vai vir... Vai ser a mesma curva de rio. Mesma curva de rio ali, cheia de tralha. Pra lidar. Tem que elevar e sustentar a frequência. Ancorar difícil. Bem ela. É difícil. Com conhecimento, né? Assim, não é um trabalho... Tem gente que consegue sozinho, outros não, né? Tem aí a sintonia quântica para ajudar. Ontem eu dei aula para a turma de sintonia do primeiro módulo. E assim, eles olhando para a vida deles, eles estão, todos eles, na energia do caos. E isso, para mim, é fantástico. Quando a energia do caos, ela é sinal de que a coisa está mudando. Saiu daquela zona de conforto. Então, todo o grupo, praticamente, está num... Paulo, eu estou sofrendo. Paulo, as coisas não estão acontecendo. Paulo, eu não vejo luz no fim do túnel. Eu falei, vai que vai ter luz no fim do túnel. Porque... Quando a gente sai da zona de conforto, vira uma bagunça. Limpando o armário, né? Quando você limpa a casa, começa a arrastar móveis, tem aquelas bolas de pelo enorme que vão te engolir, né? Cartaninho de pomba de trás do sofá. Mas, e aí você vai ver toda aquela sujeira. E é o que eles estão vendo agora. Sim. Falei, então isso aqui daqui a pouco vai acalmar e vocês vão entrar num outro nível de... É a história de cavar o poço cheio de lama, né? Vai ficar aquela água suja até... Assentar tudo. Assentar, né? Na questão do relacionamento lá, voltando, né? A gente tem as pessoas que elas estão com outras... Ela tá com uma pessoa ali, não é porque ela tem a crença de que casamento é para sempre, não é... Às vezes é por falta de merecimento. Falta de merecimento e achar que vai ficar sozinho. O medo de ficar sozinho. De ficar sozinho. Entra nos... Por que as pessoas têm tanto medo de ficar sozinhas? Então, eu acho que a gente entra naquela conversa que nós tivemos no início. A maioria das pessoas ainda não despertaram para si próprio, para estar consigo. Então, a partir do momento em que você começa a olhar para você mesmo e ver que a outra pessoa vai complementar a sua história, vai complementar o seu caminho, você começa a não querer alguém para arrastar no seu caminho, na sua história, que entra a questão dos ciúmes. Mas, vou usar o teu exemplo. Quando você subiu, ancorou a energia e está aqui, você vai encontrar outra pessoa que está fazendo o mesmo caminho que você. Movimento, outra laranja inteira, né? É outra laranja inteira, não vai pegar bagaço. Outra ali que não encaixa. Então, é um pouco disso. E aí você vai encontrar uma pessoa que caminhe contigo. Sim. Não por você. E a maioria das pessoas hoje, elas estão muito perdidas, querendo alguém que supra a necessidade que elas não conseguem dar para si próprios. E se conhecer é entrar um pouco nesse lugar de olhar o caos que a gente tem interno e entender aonde a gente vai colocar cada móvel nessa mudança, nessa limpeza de casa. Será que eu devo colocar o sofá no mesmo lugar que ele estava? Será que eu não devo mudar o ponto de vista, o lugar dele, para eu ver coisas diferentes? Essa resistência de mudança também é fogo, né? Eu vou mudar, vou separar, dar uma preguiça. Então, eu vejo muitos casos, assim, próximos, de casamentos terrivelmente infelizes, no qual os dois são muito infelizes. E um não larga o outro, porque já acostumado com aquela felicidade, e não vai ter energia para mudar. Sabe? Eu não tenho nada... Pegando isso, eu não tenho nada contra, mas eu questiono. Casais que estão... Não infelizes, mas estão descontentes. Vamos abrir o relacionamento? Tá, pode abrir o relacionamento. Mas é uma forma de eu ter um passarinho na mão enquanto outros estão voando. Porque se eu não estou satisfeito naquele relacionamento... Por que eu não separo de uma vez e vou voar junto com outros passarinhos, da questão né? quântica, o que tu acha disso, de um relacionamento aberto, assim? Eu não entro muito... Eu vou apanhar de muita gente aqui. Não, a gente tem que polemizar. Coloque nos comentários aí, por favor. Pode deixar que eu bato aqui, tá, gente?
Eu entendo, assim, eu não entro muito nessa questão de ficar preso à energia. Então, se eu quero sair hoje, eu quero fazer sexo com 10 pessoas, eu vou organizar a minha cabeça e os meus elétrons, que aquelas 10 pessoas eu vou fazer sexo. Eu não vou me apaixonar. Com aquelas 10 pessoas eu não vou buscar relacionamentos. E eu vou deixar claro para outra pessoa que eu estou ali naquele momento querendo sexo. Nada mais. A partir disso aí, você não criou um vínculo, você não criou... Interessante. Entende? Perfeito. Então, quando você vai na intenção de buscar um relacionamento, você tem que procurar uma pessoa... Que esteja na mesma que intenção. esteja na mesma frequência, não que quer sexo. Porque Senão então nunca vai dar, né? porque senão você vai sair querendo relacionamento e vai encontrar várias pessoas querendo sexo, você vai satisfazer a outra pessoa e você não. Então, vamos quebrar um tabu aqui agora. Então, você está me dizendo que eu penso dessa forma também. Que a preocupação tem que ser realmente com a sua responsabilidade emocional e com a do próximo. Que não existe uma troca assim de a pessoa vai ficar 20 anos dentro de mim se eu transar com ela hoje. Eu entro na responsabilidade afetiva. Sim. Né? Não no emocional, porque senão eu vou querer... Controlar a emoção da Controlar, pessoa. querer aquela pessoa de novo, o sexo foi maravilhoso. Não, eu vou entrar no afetivo. Então, eu vou falar assim, ó, eu estou afim de sexo. Tá afim de transar comigo? Eu não tô afim de relacionamento. Eu não posso, moço. Eu sou casada. Que pena. Ele é ex-padre, hein? Nunca peguei. É novo, né? Ai, gente. Então, entra muito nisso. E quando você joga limpo, você se protege e protege a outra pessoa também. Mas assim, quem joga limpo, né, Paulo? Quem joga limpo? Eu tava pensando aqui, eu tenho muitas amigas solteiras, né? Que estão buscando relacionamento. Família, querem ter filhos, casar. E o discurso é o mesmo dos homens. Os homens só querem sexo, só querem uma noite. Então, não fecha essa conta, né? Que eu acredito que elas estão procurando no lugar errado. Pode ser. A questão quântica aí... Eu conheço muitos homens que querem relacionamento e não conseguem de jeito nenhum. Eu conheço também. Aí eu penso, Muitos. gente, não dá match nesses grupos, porque às vezes tem... É sobre isso. Porque, assim, não se dentro da encontram, física né? quântica, existe a não localidade. Então, quando eu mexo aqui, eu vou mexer em alguém que esteja conectado à minha energia, não é alma gêmea, mas esteja conectado à minha energia com a mesma intenção. Então, se eu fortaleço o meu ponto de gravidade, que eu vou sair, mas eu não vou sair com qualquer um, então, mulheres, né? Fortaleça, eu quero sair, eu quero encontrar um relacionamento. Esse é o ponto de gravidade. Uhum. Ela não vai... intenção, né? Ela não vai sucumbir àquele cara lindo, maravilhoso, cheiroso, que quer só sexo. Ela vai encontrar outro que também esteja buscando relacionamento. E, de repente, tão lindo quanto. O problema, não sei se é um problema, é a lei da oferta e da procura, né? Mas tem. Tem 8 bilhões na Terra. É porque por conta disso da intenção, né? Você vai na intenção de fazer sexo, aí vai a Milane na intenção de namorar. Talvez isso que seja tal da energia Mas que as envolve coisas dar uma mudam. sugada no outro, Quando né? eu conheci meu marido, ele falou assim, olha, eu não quero casar, não quero ter filho, não quero namorar. E aí eu botei a mão Jogou assim, claro. senti aquele músculo todo, disse, eu vou aproveitar, pensei, né? Eu também só queria transar. E eu disse, beleza, ficamos 4 meses, quando a gente viu, a gente já tava, tipo, morando junto, né? E estamos aqui 9 anos. Então... Mas ele foi Tava sincero contigo. Ele não falou, se de repente a gente tem um filho lá a gente decide se vai Aí ter já um filho. cria aquele vínculo. Eu acho que eu fui aproveitadora também, né? Porque eu queria aproveitar. Então, mas eu acho que é isso. Mas Vamos... não é nem aproveitar, o combinado não sai caro. Mas se eu fosse numa linha dizer, não, eu quero casar. Daí não ia... Talvez Não a gente ia Ou dar ia certo. virar, um relacionamento tóxico, Teve né? um cliente de que eu cobrança, atendi. Eu atendi ele há muito tempo atrás. Quando ele chegou para mim, eu descobri que a dificuldade da vida dele era o relacionamento que ele estava tendo. Aí eu falei, amigo, você tem que largar dela.
porque sua vida não vai pra frente. Ele falou, não, então vamos trabalhar com ela. Eu falei, não, ela é uma vampira energética, ela é uma vampira espiritual e ela gosta disso. E aí, conversando com ele, a gente chegou à conclusão que ela realmente gostava de sugar a energia das outras pessoas e estava sugando a energia dele. Ele falou, mas ela é linda, ela é maravilhosa, eu não vou encontrar uma mulher como ela. Eu falei, vai. Porque se você pensa em prosperidade de relacionamento, prosperidade afetiva, você está se libertando de um problema para você encontrar algo que você quer no teu futuro. Beleza. Vamos trabalhar então para você melhorar financeiramente, afetivamente, tudo mais e encontrar um relacionamento. Entra aí na questão da quantidade de atendimentos. 3 atendimentos depois, 3 meses depois, um amigo dele convidou ele para visitar uma amiga no hospital. Nossa, que lugar bom para conhecer gente para namorar. Mas eu acho fantástico essa E aí, é muito ele legal, foi com né? esse amigo, encontrou ela lá, se casou com ela, foram morar na Itália, foram morar em Londres e já estão 10, 12 anos muito juntos. legal. Então, entende que tem, mas você tem que ter coragem de assumir o que você quer. Eu não quero mais um relacionamento ruim. Eu vou atrás. Então, existe. Os números aí, existe frequência, existe o número exato para todo mundo. Quântico. E tem uma forma da gente identificar um vampiro energético? Fiquei isso eu curiosa, ia porque às vezes o perguntar lobo também. vem em pele de cordeiro. Isso Né? eu ia Às perguntar, vezes não, porque né? muito Quase comum, sempre. né? Você ter um relacionamento que você nem Mas, percebe. mas o ruim é que às vezes a pessoa não transparece isso. Às vezes a pessoa é um amor com você. É o macho de esquerda, né? Que o pessoal fala, o esquerdomacho, Macho de né? O esquerda. esquerdomacho. Com a bolsinha de que é ecobag. aquele cara que valoriza a mulher e tal, mas por trás ele vai manipulando, Sim, ele vai, exato. né? Macho de esquerda, muito bom. Adorei. Esquerdomacho. Esquerdomacho. O macho de esquerda é legal, esquerdomacho que não é. Esquerdomacho com a O ecobag, né? Não é Com- legal. Tem como a gente identificar, mas tem que estar muito atento para isso. Sim. Então, hoje eu tenho um relacionamento muito próspero, em que não existe essa questão de, que você está vendo no teu celular? Você não vai sair com essa roupa. Você estava olhando para quem? Então, hoje, no meu relacionamento, já estamos indo para 5 anos, é muito saudável em que você não controla o outro. O outro complementa você. Sim. Então, a gente consegue conversar, a gente consegue tirar sarro um do outro, a gente consegue... eu não quero ir encontrar esses amigos, tá? Então, vamos ficar em casa. Não tem aquela obrigação, né? Então, encontrar o vampiro energético, o vampiro espiritual, eu acho que vai muito por isso. Eu acho que o controle, né, Paulo? Quando a pessoa quer controlar isso que tu Mas falou. às vezes a pessoa controla e você não percebe. Paulo. Um controle que eu tenho, por exemplo, a minha mãe, eu já matei o vampiro energético da minha mãe. Porque mãe é chantagista. Sim. Então, por que você não vem me ver? Por que você não me liga? Porque eu não tô afim. Né? Então, eu não preciso mais de mãe. Para os meus amigos, eu vou ligar, às vezes, quando eu quero conversar. Então, o mesmo telefone que eu tenho, a senhora tem. Então, me liga de volta também. Se está com saudades, me liga. E aí, a gente foi conversando com isso. Então, essa questão da chantagem maternal já não existe mais. Então, hoje a minha mãe... É terrível. Hoje a minha mãe é minha parceira, então tem que olhar para isso. E fazer com que as pessoas do seu lado sejam parceiros e você conseguir detectar aonde que está a chantagem, o controle. Eu acredito que seja por aí que a gente consegue identificar. Consegue pegar, né? Sim. Tem casos, assim, tem um caso de uma cliente minha que ela é maravilhosa. Ela é linda, assim, eu olho pra ela, meu Deus, que mulher mais linda. E ela tem um relacionamento tóxico, ela sabe que ele é o teu obsessor. Uhum. E ela sabe que ele é o obsessor. E ela sabe que ela tem que terminar, mas ela não tem essa força. E aí, pra casos assim... Você corta o telefone dela da sua agenda. Bloqueia. Quer se lascar, se lasque, né? Fazer o quê? Mas tem gente que não tem essa... Sabe, falta só tu cortar o fiozinho ali pra pessoa e a pessoa não consegue. Eu, dentro do Sintonia, eu olharia aonde está ancorada a energia dela. De repente, ela está ancorada, a energia dela, naquela situação do...
eu não vou ficar para titia, ou ela pode estar ancorada na questão de eu tenho que ter um homem do meu lado, porque senão eu não sou uma mulher suficiente, eu não sou uma mulher bem-sucedida. E esse caso tem muitas mulheres estão casadas porque elas não têm personalidade se elas não tiver um homem do lado. Muita crença introjetada quando a gente é criança, né? Quem cresce na igreja que fica, você tem que arrumar um marido bom, Sim. você tem que não sei o quê. Eu falo pro meu marido que é o único motivo porque eu não me separaria é porque eu tenho medo de assombração à noite e não gosto de dormir sozinha. E na hora que meus filhos forem embora, ele precisa ter alguém do meu lado. Eu tenho preguiça de achar outro. Ele tem que ficar lá e me aguentar. Mas corta o emocional dela, limpa o emocional dela. Depois eu te dou umas dicas de como tu fazer isso. Eu tenho feito, assim, eu acho que vai caminhar. É um processo, né? Eu tô com ela há uns 2 meses, mas a última vez ela tava muito consciente. Agora eu não sei que pé que deu, né? Mas o relacionamento tóxico faz isso, né? Sim. Ele faz isso. Eu já tive um relacionamento tóxico, foi muito... Não foi tóxico, foi uma bomba atômica, né? E o que eu fiz pra mudar, assim, eu não podia pedir ajuda pra ninguém, porque eu não queria que ninguém soubesse que uma feminista, levantadora de bandeira, tava numa situação daquela. Bem nesse tempo, né? Eu lembro que eu sentava e falava assim, por favor, Deus, me mata. Me mata, eu não quero mais viver. Porque, gente, era uma situação em que realmente era muito difícil eu sair. Mas eu não era daquela romântica que tava junto e queria, ai, não, é porque vai dar um jeito. Não, eu não queria mais. Né? É porque eu não tinha como naquela situação que eu tava. E sabe o que eu fiz pra mudar? Eu colocava fone de ouvido, começava a andar, ou pra ir pro trabalho, alguma coisa, e ficava criando uma história de romance na minha cabeça. De perfeito, um romance perfeito com outra pessoa. Eu não precisei fazer nada. Eu não precisei falar tchau, não precisei falar nada. A própria pessoa teve uma situação que teve que me deixar de volta na casa da minha mãe. Assim, foi a coisa mais fácil do mundo. As pessoas precisam entender que para mudar o fora, o externo, você não precisa fazer esforço nenhum por fora. Você mudou a sua sintonia. Mudou a sintonia, né? Muda a frequência. Mas assim, é isso que eu falo. Para quem tá com certo nível de consciência, de busca, é fácil. E para aquelas pessoas que estão assim, pobres, ferradas, que vive um relacionamento tóxico. Mas eu tava assim quando aconteceu isso. E com a consciência no pé. Uma cena bem chocante. A gente tava tomando café da manhã, meu marido e minha filha, e tem um portão, dá pra ver a rua da minha casa. Um cara tava assim, no pescoço de uma mulher na frente da nossa casa. E aí meu marido foi lá, eu disse, cara, vai lá. E ele tava tentando bater nela, né? Ela com uma bicicletinha, com uma cadeira de bebê, encostada, e ele tentando bater. E aí meu marido pulou, se meteu. Aí ele, não se mete. Eu disse, não, cara, tu não vai encostar nela. Não se mete. E aí eu vou chamar a polícia, aquela coisa toda. A menina chorando, falando que ele tinha batido nela na noite anterior. Tipo assim, com uma bicicletinha, um carrinho... Não tem pra onde ir, uma né? Uma cadeirinha de bebê, acho que não é daqui. E eu pensei, o que vai ser dessa guria? Ouvir tipo musiquinha, assim, como que ela vai fazer a historinha na cabeça dela. No lodo que ela tá, em elevar a frequência dela. É difícil, né? É difícil, mas não é impossível. Tem duas clientes que me vêm à cabeça. Para quem conhece Curitiba, eu atendia bem no centro de Curitiba ali, e era uma região de prostituição. Então, eu trabalhava até 8, 9... ali, né? Isso. Trabalhava até 8 ou 9 horas da noite, eu passava pela prostituição, tanto de mulheres quanto de travestis. E um dia, uma guria estava toda esfolada, toda destruída mesmo. Eu falei, vem cá. Levei ela pro meu espaço, abri lá de novo. Limpei um pouco do que estava. Eu falei assim, eu quero trabalhar contigo e mudar a tua energia. O que você quer ser na tua vida? Ela falou, eu não sei. A única coisa que eu sei fazer é isso. Eu falei, tá, então a gente vai trabalhar para aquilo que você quer. O que você quer? Ela falou, eu queria ser cuidadora de gente doente. Eu sempre quis ser cuidadora de gente doente. Eu falei, então você vai usar o dinheiro que você ganha e vai fazer um curso de enfermagem. Então, ela fez um curso técnico, acho que era 8 meses ou 1 ano, um curso técnico de enfermagem. E ela começou a fazer o processo de transição, de sair desse ambiente. E, ao mesmo tempo, ela foi... encaminhei o Sebrae, eu fui dando
direcionamentos para ela conseguir criar o home care dela. A última vez que eu conversei com ela, uns 6, 7 anos atrás, ela já tinha 6 ou 7 pessoas trabalhando com ela e ela era líder daquele grupo. Olha, que legal. Então, que história eu não sei quem é mais lindo, se é você ou se é ela. Que fofo, nossa. E tem uma senhora que eu atendi um pouco, acho que foi um pouco antes da pandemia, que ela veio numa depressão profunda, assim, sem sentido de vida nenhum. E aí, já no primeiro atendimento, eu falei assim, o que você gostaria de ter sido na sua vida? Ela falou, E aí, tirar dela o que ela gostaria de ser... a gente esquece, Ela né? tinha 63 anos, se eu não estou enganado. Ela falou, eu sou mãe de família. Não, o que a senhora gostaria de ser quando a senhora era criança? Jovem. Aí ela falou, eu gostaria, na época, quando era professora, era... Magistério. Ela falou, eu queria fazer magistério. Eu falei, então, não existe mais o magistério, existe a pedagogia. Me fala da história da senhora. Então, ela morava no sul do Paraná, veio um cara de Santa Catarina, passou o final de semana na casa dela, e esse cara foi embora. 1 ano depois, vestiram ela de branco, colocaram um véu na cabeça dela, levaram ela para a igreja. Esse cara pegou ela pela mão do pai dela e trouxe ela para Santa Catarina. Depois de um tempo, eles mudaram para o Paraná. Essa mulher teve 3 filhos e nenhum sentido de vida. Ela não sabia nem que ela tinha casado. Nossa, e aí a dor é pior, porque você tem 3 pessoas que você ama e existe uma ambiguidade nesse sentimento. Tipo, perdida, né? Ela perdeu-se de si, né? E aí a gente começou a trabalhar para ela. Eu falei, eu vou sair de casa porque... Eu falei, não, a senhora não tem condições de sair de casa. Não me faça isso, por favor. Eu vou largar tudo. O que a senhora sabe fazer? Sabe costurar? Aí eu fui vendo o que vó sabe fazer, né? Sim. Sabe cozinhar? Sabe costurar? Eu sei fazer salgado. Então, vamos trabalhar para a senhora fazer salgadinho para festa. E ela começou a fazer salgadinho para festa. Dali a pouco ela já estava ganhando mais de R$1.000 por mês fazendo salgadinho. E eu falei, não sai de casa. Ela falou, não, minha cabeça já entrou no lugar, não vou sair de casa. E eu não sei se eu quero fazer pedagogia, mas hoje eu tenho consciência de que eu tenho as escolhas que eu quero na minha vida. Então eu falei, se a senhora quiser fazer pedagogia, vai. A senhora é nova ainda. A senhora tem pelo menos mais 30 anos de vida pela frente. E 30 anos de vida é o que a senhora não viveu. A senhora foi sobrevivente de uma história que foi criada para a senhora. Eu lembro que uma das vezes que ela falou, meu marido não gosta que eu venha aqui, porque antes eu obedecia. Agora eu já não obedeço mais. Vai lá, depois te bateu, marido. E quanto tempo que ela não passou assim, obedecendo, sendo submissa, né? Com 16, 17 anos, ela estava com 63. A realidade dessa geração passada ali, né? É legal, porque o mundo que a gente vive hoje já não é mais para as pessoas se submeterem, permitirem até isso. Os filhos, né? Eles já estão crescendo com outra consciência. Que nem se eu bater no meu filho, ele chama a polícia. Se eu falo, eu vou te bater, ele fala, tá bom, pode bater, eu chamo a polícia. Então, eles essa violência que a gente cresceu ali... Essa imposição, eu falo pro meu filho, você vai ter que fazer tal coisa. Ele, não, eu faço o que eu quiser, imagina, tá louca? Então, assim, eles não admitem mais, isso porque eu criei dessa forma também, né? Mas eles não admitem que alguém fale o que eles vão ser quando eles crescerem. Isso já tira 50% do esmerdeio nosso, que é a gente não saber o que a gente quer mais. Mas ele já tá crescendo sabendo a sintonia daquilo que ele vai viver a vida dele, né? Meu filho, os meus 2 filhos, eles desde muito novos, muito mais, ele já sabe o que ele quer ser. Ele sabe a profissão que ele quer seguir, ele sabe quanto que ele vai ter que estudar para fazer isso, e ele foca nisso o dia inteiro. Se eu tivesse falado, não, mas isso daí não dá dinheiro. Desmotivado. Não, isso daí você para. Que é o que acontecia com a gente lá atrás, né? Não no meu caso, que minha mãe sempre me incentivou, mas... o que acontecia com a maioria das pessoas, né? Escolhe uma faculdade que vai te dar dinheiro. Ou o meu caso, né? Que meu pai não queria que eu estudasse porque eu sou mulher. Não queria pra eu fazer 2º grau. Foi um parto, gente. Parto, briga todo dia. Meu pai não queria que eu fizesse rádio e TV, que ele falou que só tinha drogado, metade era drogado. Aí eu falei, não, tem bêbado também, pai. Pode deixar que eu entro. Mas é a questão da crença. A questão de liberdade aí...
Tu começou falando da liberdade e eu pensei, será a liberdade? Mas agora a gente batendo esse papo, é a liberdade. É a liberdade. É a liberdade. É a liberdade de escolher um bom relacionamento, é a liberdade de escolher um bom trabalho. E assim, uma coisa que você falou, eu ajudo algumas pessoas a descobrirem a própria vocação, digamos. Então, independente do que a pessoa faça, ela tem possibilidade de ganhar dinheiro com aquilo que ela faz. Com certeza. Qualquer coisa, né? E eu acho que é isso que a gente estava falando, de tu tá no teu caminho, tu tá no flow ali, vai vir, é quântico, né? É quântico. É quântico. As pessoas que tu vai atrair, e isso entra muito numa outra pessoa lá, sei lá, vai fazer o mesmo trabalho que eu, não, vou roubar o cliente dela. Cara, não. Tem pra todo mundo. O universo é abundante. O universo é abundante, então entra muitas vezes nessa questão de competição, de inveja, de sentimentos que não tem porquê. Se é quântico, vai vir quem tem que vir. Tanto para os meus alunos como para os meus clientes, eu falo assim, é para ser feliz. É para ser feliz. Então, eu vou fazer uma faculdade, sei lá, de história, eu vou ser professor? Não, dá para fazer um monte de coisa com isso. Eu vou ser educador físico? Não, dá para fazer um monte de coisa com isso. Entenda que o seu final, o final da sua vida é para você ser feliz. Então, se você não estiver trilhando o caminho que você sabe que você vai ser feliz, não é esse o caminho. E a vida começa a bater, né? Começa a acontecer. Eu vejo quando a pessoa tá patinando e não vai, não flui, vem porrada de tudo quanto é lado. Cara, o que tá errado? Tem alguma coisa errada. O que tá errado é que ensinaram pra gente que a gente tinha que ser maquininha ali, né? Que tinha que ser... E aí, quando você sai, você é muito esculachado. Quando você sai desse padrão. Eu venho de uma família muito religiosa, como eu falei. Quando eu decidi sair do seminário, nossa, meu pai me deserdou. Meu pai brigava com a minha mãe, porque onde já se viu que eu era interesseiro, que eu... Sabe, umas coisas meio... O que foi a chave, assim, principal de tu sair, assim? Porque pensando aqui, quando uma pessoa decide entrar num seminário, ela já está muito inserida naquele paradigma, naquela forma de pensar. Tu foi com esse pensamento para lá. E o que te deu lá dentro para dizer não? No primeiro ano, eu já vi que o seminário não era aquilo que eu tinha criado na minha cabeça. Então, lá... na turma que eu estava no primeiro ano, nós éramos em 9 e todos em conflito, dos mais variados. E esses conflitos lá dentro, ele vai virando uma panela de pressão. Então, eu vi que a maioria das pessoas ali não estavam pela fé. Eu entrei buscando querer ajudar as pessoas, aquele pensamento franciscano. Eu entrei ali querendo ajudar as pessoas, mas tinham pessoas fugindo da sexualidade, pessoas fugindo da falta de dinheiro da família. Então, porque pai e mãe queria, talvez, né? Então, é um caldeirão muito grande aquilo ali. E aí, eu passei o primeiro período, saí da crise que eu estava e tal, fui para o noviciado. E no noviciado, você fica 1 ano, 365 dias fechados, com aquele pessoal estudando a vida dos santos, a história da igreja, aquela coisa toda. E aí, lá dentro, eu entendi que não era mais para mim. Porque você tem que estudar muita coisa e algumas coisas, elas não se encaixavam direito. Não batiam. A Bíblia, muita coisa, ela não tinha sentido para mim. Porque quando você tem uma fagulha lá, você não despertou para que o universo quer de você. Mas você já tem um fósforo aceso ali dentro, você entende que algumas coisas não batem. Não fecham, né? E aí eu comecei a olhar para isso e conversar com o meu reitor. E ele falou, então peça para ficar 1 ano fora e avaliar a sua vida. E aí eu vim para teologia em Curitiba, fiz 1 ano de teologia. Foi muito legal, só que mais coisas ainda, quando você vai começando a estudar teologia de forma crítica, você vê que também não vai fechando.
E aí eu realmente pedi para sair. E acabou que as coisas foram acontecendo numa outra proporção e eu não voltei mais. Não era o teu caminho também. Acabo cuidando de pessoas tanto quanto, mas... Você tá fazendo o que tu queria fazer, né? Hoje, quando você pensa em espiritualidade, em universo, Deus, enfim, tudo isso que a gente não sabe se existe ou não, e tá tudo certo, não tem problema, a gente não precisa acreditar em nada. Precisa. Mas hoje, o que ressoa no seu coração como sendo o universo, Deus e todas essas coisas? Eu acho que Deus é liberdade, é prosperidade e é felicidade. Eu entendo Deus como essa energia que possibilita isso pra gente. Deus, ele dá a possibilidade da liberdade, a possibilidade da prosperidade, a possibilidade da felicidade. Independente de qualquer religião, você tem que ter a sua espiritualidade. Então, eu ainda vou na missa, eu ainda comungo. Mas quando eu vou atrás da energia que a missa gera. Quando eu vou num centro kardecista, eu vou atrás do que um passe e água fluidificada me gera. Quando eu vou na Umbanda ou no Candomblé, eu vou entender o que aquilo me gera. Sim, a então, energia. Eu vou atrás da energia. Então, eu entendo Deus, eu entendo a espiritualidade como a energia que move todas as coisas para um mesmo fim, que é liberdade, prosperidade e felicidade. O livro de Urântia, ele foi bem importante na minha vida, porque ele fala ali que Deus não tem pressa da nossa conversão. Então, Deus não está preocupado se a gente vai despertar hoje ou daqui a 100 eterno, anos. Né? Não tá nem aí. 100 mil anos, então, né? isso tira um peso muito grande, porque te dá o direito de experimentar, aprender errando, né? Então, eu falei, a partir do momento que eu vou aprender errando, eu posso errar. Eu posso enfiar o pé na jaca e fazer uma pantufa. Sai desse conceito de, pequei. Que é outra palavra que eu não suporto, esse tal de pecado. Porque te faz, né? Sim. Você sentir o quê? Né? Culpado. Se tu troca por... Cara, eu tô errando e acertando até eu errar menos e até chegar daqui a, sei lá, milênios e eu só acertar, né? O único que tá com pressa é você. Deus tá lá na dele, né? E eu acho assim, conforme você vai experimentando, você vai saindo daqueles padrões que te colocaram. Que não são legais. E é natural. E aí você descobre a sua missão de vida e a liberdade vem, a prosperidade vem, a felicidade vem. O que você aconselharia uma pessoa que... Por exemplo, a pessoa viveu tudo que tinha para viver, né? Enfim, tinha lá os dons quando criança, mas hoje ela não lembra mais o que ela quer. Eu já tive nesse ponto de não saber mais o que eu queria, de não lembrar mais qual era o meu sonho, de não saber mais o que... Enfim, então eu sei que existem pessoas que, assim, realmente elas não têm memória, elas não sabem qual é o sonho delas, não sabem o que elas querem. O que você aconselha para essa pessoa resgatar, nem que for aos poucos, esse furor, esse tesão de vida, esse sentimento, isso que vai fazer ela prosperar, que vai fazer ela fazer o que tem vontade, enfim? Eu vou dar algumas possibilidades. O Sintonia Quântica, toda aula que eu dou, a gente faz uma meditação no final. E a meditação, ela é sempre trabalhada em cima das dores que o grupo trouxe. E essas meditações, elas são disponibilizadas gratuitamente no Spotify. Procura lá Sintonia Quântica que você vai encontrar. Então, se você não quer gastar dinheiro, vai lá e começa a meditar, porque ele vai trazendo ele vai acendendo um fósforo atrás do outro, acende um isqueiro, acende uma lamparina, acende um farolete, acende o sol dentro de você, e você começa a iluminar aquilo que ficou escondido lá atrás. Legal. Então, a primeira ferramenta que eu indico do Sintonia Quântica. Pode vir para o atendimento, que dentro do atendimento eu vou começar a mexer nessa água suja e tirar, ver o que tem lá no fundo. Então, tem por aí. Tem a formação do Sintonia Quântica. E para quem quer gastar pouco, tem o livro do Sintonia Quântica, Rota para a Sintonia Interior.
E eu trouxe um para vocês. Muito obrigada. Vai me proporcionar um salto quântico? Sim, aí tem toda a fundamentação do primeiro módulo do Sintonia Quântica, tem um pouco de espiritualidade, tem um pouco de tudo. Então, dentro do Sintonia Quântica, que é uma prática integrativa, uma prática natural, ele traz muitas ferramentas para você se mexer e sair daquele lugar em que você estava. Ô, Paulo, e esse livro as pessoas encontram nas principais livrarias, Amazon? Na Amazon tem, mas se quiser comprar mais barato pelo Instagram Sintonia Quântica. A gente vai deixar o link na descrição, o link na descrição para o pessoal de casa comprar. Mas então, assim, e é importante olhar, complementando a sua pergunta, é importante a gente começar a buscar, ou através da meditação, ou através de curso da Mila. Eu acho fantástico também. Vamos fazer. O meu livro também, através do meu livro. Então, assim, ferramentas tem. Então, olhar para isso, porque pode estar adormecido, mas é igual fogo. Tem um monte de cinza em cima, mas o fogo tá queimando ali embaixo ainda, antes da gente morrer, porque a hora que morrer apagou, né? Enquanto tiver vivo... Tem que começar tudo de novo, aprender a fazer cocô, aprender a comer, começa todo o rolê. Enquanto a gente estiver respirando aqui, ainda tem fogo ali. Então, eu acho que é importante a gente olhar para esse lugar e para esse sonho lá do passado. E fazer com que ele comece a ter lenha de novo para ele voltar a queimar com mais vigor. Volta, né? Porque você falou da senhora de 63 anos, né? A gente recebeu aqui, foi ao ar ontem, sobre Kardec. E eu tô fazendo a ressonância harmônica do Hélio Couto também, e tem aquela palestra do Kardec que eu achei maravilhosa. Poxa, o Kardec com 50 anos... fez toda essa mudança. Um monte de gente. Né? Foi com 60, 80 anos, começou a... Nossa, e as pessoas às vezes estão com 40, 30 lá. A minha mãe se formou no ensino médio logo depois do suicídio do meu irmão com 60 anos. A minha prima tava passando de ônibus, tava toda doidona na vida, assim, passando de ônibus, olhou minha mãe com o caderninho vindo, veinha, toda magoada, em luto. Ela mudou a vida dela, ela começou a estudar, fez 2 faculdades, tipo assim, mudou a vida dela. Então, assim, é para todo mundo, cara. Mas uma coisa, no Sintonia, na formação do Sintonia, a gente trabalha, no primeiro módulo, consciência e energia. No segundo, a gente trabalha autonomia a partir da energia. No terceiro, a gente trabalha espiritualidade. E no quarto, a gente trabalha a morte. E a gente consegue detectar mais ou menos quando a gente vai morrer, ou quando aquele cliente vai morrer, ou quando aquela pessoa... Mentira! Sim. E aí... Como é que eu tô, e a Fábio? Tem que dar uma olhada nessa frequência. Já vou longe. Então, já quantiquei isso aí. Eu, por exemplo, eu sei que eu vou morrer lá com 83 a 85 anos. Então, eu tenho muita vida pela frente ainda. Então, é legal você saber isso, porque você começa a dar sentido para a tua vida. Sim. Então, muitas vezes a sua mãe com 60 anos, ela vai morrer com 90, ela tem 30, ela tem 20. Ela tá morrendo, né? Tá só esperando a Não, ela já tá com quase 80 já, minha mãe. Eu tenho uma avó com 103. Tá vendo? Então, todo muita mundo se vida. prepara pra ver embora toda semana e ela tá enterrando todos os filhos. A minha avó, a gente ficou 10 anos fazendo festas, juntando a família inteira, porque era o último ano dela. A gente com uns 10 anos fazendo festão. Ela só assim... Quem que eu vou enterrar? Vamos juntar todo mundo, que acho que desse ano ela não passa. Cara, ela passava. Antes da gente encerrar, eu queria falar sobre um assunto. Eu ouvi dizer que você... Quando você determina, quando você é criança que você faz uma brincadeira, ou seu pai faz uma brincadeira, eu vou morrer com 50 e tantos anos. Isso fica meio que no seu subconsciente, e quando chega nessa idade, não que você morra, mas que você meio que fica xoxo na vida. Isso faz sentido? Faz, é um decreto que você faz. Muitos decretos, eles se tornam realidade. Que a Mila perguntou de vidas passadas. Eu vou dar um exemplo que eu dei na aula ontem para os meus alunos. Veio para mim também há bastante tempo um rapaz com labirintite assim, fortíssima, e não havia o que passava. E aí, quando eu entrei no campo dele, no campo de energia dele, automaticamente eu fui para, 200 anos atrás. E aparecia uma casa
boa, um pé de mangueira muito, muito grande, e morava ali um casal e mais 3 crianças, e ele era um. E também morava um casal de negros e uma criança negra. Ele tinha por volta de 15 anos, mais ou menos, e essa criança tinha 5 ou 6 anos. Ele colocava a criança no balanço, enrolava, a criança vinha desenrolando, e a hora que terminava de desenrolar, ele segurava o balanço e empurrava essa criança e ela caía de cara. Nossa, a labirintite. E ele era criança? Ele era o que rodava. Ai! E aí, a água bateu na bunda. Aí a mãe dessa criança estava de volta na beira da casa falando assim, vai sentir pior. Praga de mãe? Meu Deus. 200 anos atrás. E ela veio cair agora. Então você tem que entrar no campo dele para buscar o campo dessa mulher, para ver onde está, para liberar do labirinto. Então, que praga que me jogaram. Quer dizer, e tem algumas coisas que são muito pesadas. Eu trabalho com cortes de pragas, magias, votos, contratos, e é muito forte isso. É muito forte. Então, por isso que eu falo, você é o amor da minha vida. Nunca que eu vou falar que você é o amor da minha vida. Eu não tenho amor da minha vida, eu tenho amor agora. Nem foto de coisa eu coloco junto e falo pro meu marido, tira essa foto junto comigo que você é uma pessoa, eu sou outra. Que ele põe no WhatsApp, tira isso daí junto comigo, pelo amor de Deus. Aí ele parou. Porque eu falei, eu não quero... E a gente fala, hoje ele criou consciência, porque ele era essa pessoa que ficava, você me ama, não sei o quê. E hoje ele criou consciência, né? Outro dia eu falei, você vai... Deixou de ser um vampiro espiritual, então. Você vive sem mim? Ele, claro. Não era essa a resposta que eu ouvia antes. Eu falo pro meu marido que ele diz, eu vou morrer antes de ti. Eu disse, eu já decretei os meus 95 anos, né? E eu disse, cara, eu vou chorar, vou ficar 2 meses me ajeitando, depois eu vou me apaixonar de novo, porque eu adoro me apaixonar. Passar pra balada, né? Eu sofro na balada. Eu já vou sofrer na praia. Hoje as coisas estão mais digitais, né? Já não precisa ir pra balada. É verdade. Muito bom, Paulo. Muito bom o nosso bate-papo. Eu adorei também. Volte sempre, foi muito bom, muito esclarecedor. Tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar, tanto na questão prosperidade, quanto vida amorosa, quanto nos perrengues que a gente São as 2 coisas que o povo mais reclama, né? Dinheiro e pé de meia. Pé de meia e pescoço. Porque todo mundo quer ter dinheiro e ser amado, gente. A gente veio aqui pra ser eu acho que só precisa, em resumo, precisa avaliar as crenças para ver o que te prende, para você descobrir a sua missão de vida, né? Porque é isso que atrapalha muitas vezes, né? É isso aí. Aí a gente não sabe se a missão de vida vem antes ou isso vem antes, ou tá tudo ali embolado? Não, tá tudo... Quando a gente vem para viver essa missão de vida. Só que os processos encarnatórios que a gente passou foram muito rápidos. E agora, como já não tem mais barreira de frequência, como a gente está entrando num processo de ascensão planetária, a gente vai entrar no circuito normal de desencarne e reencarne. Então, a gente vai conseguir eliminar tudo que a gente pegou de craca aqui, nesse momento, e reencarnar mais muito limpo, rápido, né? Com mais tempo, mais tranquilidade. E a gente vai começar a lembrar das vidas passadas e vai ser bem melhor. Muito show. Ótimo, Paulo. Gratidão. Eu que agradeço. Amei. Inscrevam no canal, compartilhem com as pessoas que vocês gostam, né? Com quem vocês acham que essa centelha vai... Que vai dar uma indireta boa, né? Vamos espalhar coisa boa. Gratidão.